A paz do Senhor, irmãos. Estamos dando início a esta noite da nossa transmissão ao vivo, né, do nosso culto. Desde já eu quero iniciar dizendo, como sempre tenho dito, que para mim é um privilégio ter a oportunidade concedida por Deus para trazer a palavra ao coração dos irmãos. Amém? Quero iniciar este momento orando pela sua casa e pela sua família. Oremos ao Senhor. Pai querido, Deus bondoso, Deus de misericórdia, Deus de toda honra, Deus de toda glória, Deus de poder e de majestade. Nessa noite eu te agradeço pela oportunidade que eu tenho de estar aqui, ó Senhor, para levar a palavra ao coração dos teus filhos. Pai querido, desde já eu quero te pedir que o Senhor abençoe as pessoas que vão participar e aqueles também, Senhor, que irão assistir em outro momento. Derrama sobre eles a tua graça, que o teu reino de paz e de glória esteja implementado sobre a vida de todos, Senhor, que acompanharem essa transmissão. Certo, Senhor, que eles terão as suas vidas abençoadas, eu te agradeço pelo nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, nessa noite, Deus me deu uma palavra enquanto eu lia o livro de Mateus e eu quero compartilhar com vocês dessa palavra. Eu quero compartilhar com vocês essa palavra, né? Então eu já quero pedir para você que, se você tiver disponível aí na sua casa, você já busque aí uma Bíblia Sagrada para que você possa estar acompanhando a leitura nesta noite. Amém? A leitura se encontra no livro de Mateus. Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 22 em diante. Nós estaremos lendo até o verso de número 33. É um texto muito conhecido, é uma passagem muito conhecida. Paz do Senhor, pastor Júnior. Paz do Senhor, irmã Luciana. Paz do Senhor, irmã Graça. É um texto muito conhecido, né? É um texto que você já deve ter escutado inúmeras vezes, mas Deus me deu algo novo. Pelo menos na minha visão, algo novo para esse momento. Mateus capítulo 14, versículo de número 22 até o versículo de número 33. Diz assim: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele se despedia da multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a ele andando sobre o mar. Quando viram, ênfase na palavra, viram, andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram com medo. Porém, Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Jesus respondeu a ele: venha. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando Pedro reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: salva-me, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu-lhe a mão e segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Amém, irmãos?
eu quero dizer para os irmãos, esse, essa mensagem que Deus me deu, até coloquei como tema, quando os meus olhos estão em Cristo. Quando os meus olhos estão em Cristo. Quando eu tenho uma visão clara de Cristo. Porque nós vamos entender no primeiro versículo que quando os discípulos viram Jesus, eles não reconheceram que era Jesus, porque eles tinham uma visão turva, inconsequente da chuva, inconsequente da tempestade, inconsequente das ondas. Então eles tinham uma visão turva, eles não tinham uma visão clara de Jesus. Mas quando nós temos uma visão clara de Jesus, tudo é diferente. Mas mais na frente nós vamos falar isso. Mas primeiro ponto, quando a nossa visão de Cristo, ela não é uma visão clara, ela não é uma visão uma visão nítida, nós muitas vezes passamos por situações que nos deixam e criam em nós medo. A primeira reação que os discípulos sentiram foi medo. Eles ficaram aterrorizados, porque eles não tinham uma visão clara de Cristo. Neste ponto, é lógico e racional dizermos que os discípulos, até mesmo os discípulos, eles ainda não estavam prontos, né, para terem essa visão nítida, clara de Jesus. Eles ainda estavam no processo de desenvolvimento. Eles ainda estavam no processo de formação. Eles acompanhavam o Cristo, eles acompanhavam a Jesus, mas eles acompanhavam e a cada dia eles cresciam na graça e no conhecimento de Deus. Mas eles não tinham uma visão total ainda de quem era o Cristo, de todos os poderes sobrenaturais do Cristo. E quando o ser humano não tem essa visão de Deus, uma visão clara de quem é Deus, é tendencioso ao homem ou à mulher sentir medo. Isso é normal, sentir medo é normal. Quando nós não reconhecemos que somos acompanhados, que estamos ali alicerçados, que estamos numa caminhada, mas Cristo está conosco nessa caminhada, ou vem ao nosso encontro nessa caminhada, é normal sentir medo. Em meio a esse tempo em que nós vivemos, eu quero até dizer, é normal sentir medo. Mas você só vai sentir esse medo e só vai ficar com esse medo se você não tiver uma visão clara de Jesus. Não tiver uma visão nítida de Jesus. E eu digo para você o seguinte, irmãos. É comum nós termos a visão de Deus, e agora eu trago para os nossos dias atuais, eu trago para os crentes dos dias atuais, eu trago para os cristãos dos dias atuais, o seguinte, que é normal nós termos uma visão nítida de Deus quando nós estamos em meio à bonança, quando nós estamos vivendo a alegria, quando nós estamos passando por momentos felizes, aí a gente consegue ver Deus em tudo. A gente consegue ver Deus em tudo, a gente consegue ver Deus na casa que o Senhor nos abençoa, que nós ganhamos, nós conseguimos que nós compramos ou que nós ganhamos, nós conseguimos ver Deus no carro novo, nós conseguimos ver Deus no filho que nasce, nós conseguimos ver Deus nos momentos de bonança. É comum nós reconhecermos a Deus no momento de paz. É comum isso. Mas eu preciso advertir você, como crente, como cristão ou como ouvinte da palavra de Deus, que nós temos que enxergar a Cristo em todo o tempo. Em todo o tempo, em toda a maneira de viver. Nós temos que enxergar a Cristo em tudo, porque Ele é tudo e em todos. Porque tudo é para Ele e por Ele. Então nós temos que enxergar Cristo o tempo todo. Não é só no tempo da bonança. Não é só no tempo da alegria. Nesse tempo que nós estamos vivendo, em que existe uma geração de crentes amedrontados, né? Amedrontados, eu não vou nem dizer acovardados, não vou dizer amedrontados de contraírem esse coronavírus, de contraírem essa enfermidade, muitas vezes se descuidam de outras enfermidades que já existem,
Mas no meio dessa geração de crentes amedrontados, eu preciso adverti-lo que Deus está conosco. Você pode ter uma visão parcial de Cristo. Talvez os seus olhos ainda estejam embaçados e você não consiga ter uma visão total dele. Mas ele está com você, olha, ele está caminhando em direção a você no meio dessa tempestade. Ele está caminhando em direção a você no meio da adversidade. Ele está caminhando em direção a você. Ele está com você. Os olhos de Cristo estão em você. Talvez você tenha uma visão embaçada, mas ele não tem essa visão de você. Ele tem uma visão total. Porque o salmista, quando ele escreve o Salmo de número 139, ele vai dizer o seguinte: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu sentar e o meu levantar. De longe entende os meus pensamentos. Cerca o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Ainda não havendo palavra alguma na minha boca, eis que logo o Senhor tudo conhece. O Senhor, ele te conhece. A Bíblia vai dizer que ele conhece até a motivação dos nossos pensamentos. Sentir medo é normal, mas permanecer no medo é anormal, porque Deus está no controle dessa situação. Deus está no controle de tudo. Todo o controle está nas mãos dele. Eu preciso que você entenda isso. Saia desse estado de medo e comece a confiar no Senhor. Os seus olhos têm que ver Cristo, os seus olhos têm que enxergar o Senhor, os seus olhos têm que estar no Senhor. Amém, irmãos? Segundo, quando os meus olhos estão no Senhor, se eu fixo os olhos num ponto, quanto mais tempo eu permaneço com os meus olhos fixos naquele ponto, mais nítida vai ficando a minha visão daquele objeto. Quanto mais eu fixo os meus olhos em uma pessoa, mais nítido vai ficando a minha visão do rosto daquela pessoa. Eu vou encontrando ali marcas, cicatrizes, manchas. Eu vou vendo com mais nitidez, porque os meus olhos estão fixos. Mas além dos olhos fixos, eu preciso dizer para você aqui agora, além dos olhos fixos, você precisa estar atento à voz de Deus nesse período em que nós estamos vivendo. Você precisa estar atento à voz de Deus nesse período em que nós estamos vivendo. Você pode entrar na nossa página da Assembleia de Deus, da ADEB, da QNJ 47, e lá você vai encontrar desde a primeira ministração até o dia de hoje, todas as ministrações. E você pode ali assistir todas as ministrações que você vai ouvir Deus falar com você. Você vai ouvir Deus falar contigo. Você vai entender qual o projeto de Deus para a sua vida. Você vai entender o que Deus quer com você. Ouça o que Deus está falando com você. Existem momentos da nossa vida que é preciso nós fecharmos os olhos para nós nos concentrarmos e ouvirmos a voz do Senhor. Mas quando eu falo da voz de Deus, eu quero dizer para você que eu não estou falando de uma voz qualquer, de uma voz apática, de uma voz fraca, de uma voz sem imponência, de uma voz sem significado, não. Eu estou falando de uma voz poderosa que tem usado homens e mulheres de Deus através dos hinos, através dos louvores, através da adoração, através das palavras ministradas para falar com você. Você precisa estar disposto a ouvir o que Deus quer falar com você. Saia desse estado, porque quando nós escutamos a voz de Deus e quando nós reconhecemos esta voz como a voz de Deus, tudo em nós muda. Você vai entender que na leitura que nós fizemos, quando Jesus responde, eles amedrontados, e Jesus responde, olha, coragem, sou eu, não tenha medo. O medo se cessa, o medo acaba. O medo ali, se extingue. Entendeu? O medo termina. Após escutar a voz do mestre, os discípulos se acalmam, porque eles reconheceram a voz de Cristo. A voz de Deus, irmãos, eu quero que você entenda que a voz de Deus, ela é inconfundível. Não tem como confundir a voz de Deus quando nós estamos ligados em Cristo.
quando nós estamos com os olhos em Cristo, quando nós estamos dispostos a ouvir o que Deus tem para falar, não tem como nós confundirmos essa voz. É inadmissível nos dias de hoje uma pessoa dizer bem assim, eu não reconheci a voz de Deus. A voz de Deus, ela é inconfundível. Quando Deus fala, a estrutura das nossas vidas, elas se tremem de cima a baixo. A voz de Deus, ela é inconfundível. E Deus tem falado com a sua igreja e com o seu povo nesses últimos dias, nesses últimos momentos que nós estamos vivendo. Deus tem falado com você. Deus tem falado comigo, Deus tem falado com a sua igreja. E quando ele fala num tom compreensível. Ele fala para que você possa compreender. Ele fala para que você possa entender. Não é como se ele estivesse falando em línguas. Não, ele fala com uma voz compreensível. Assim como Paulo diz, né? Paulo diz que ele preferia pregar um sermão de 5 palavras compreensíveis do que falar 10.000 palavras e ninguém compreender nada. Então a voz de Deus é uma voz compreensível. E como eu disse, é uma voz inconfundível. O Salmo 29 vai dizer que a voz de Deus é como uma voz de trovão que ressoa sobre as águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa. É que Salmo 29 vai dizer, a voz do Senhor é poderosa e majestosa. Entenda, compreenda, quando Deus quer falar, a voz dele é inconfundível, Deus está falando com você. Coloque os olhos em Cristo. Tire os olhos agora das dificuldades. Tire os olhos agora dos problemas. E nós vamos entender o porquê Deus está nos aconselhando nesta noite a tirarmos os olhos dos problemas e das dificuldades. Vamos desligar um pouco as nossas TV. Vamos desligar um pouco as nossas redes sociais. Vamos ler, vamos fazer um projeto. Vamos ser bastante ambiciosos. Vamos fazer um projeto de ler pelo menos um capítulo da Bíblia todo dia. Ler e compreender. Procurar entender aquilo que você está lendo. Porque quando você escuta a voz de Deus, nasce dentro de você uma esperança, nasce dentro de você uma motivação, nasce dentro de você a fé. Quando você escuta a voz de Deus, isso nasce dentro de você. E quando você vê a fé, a esperança nascendo dentro de você, você se sente motivado a enfrentar todas as dificuldades. Foi o caso de Pedro. E aqui eu abro um parênteses para até fazer um comentário próprio meu. Algumas pessoas entendem que quando Jesus diz homem de pouca fé, ele está criticando a Pedro, mas eu vejo que Pedro tem a fé necessária. Porque dos discípulos que estavam presentes naquele barco, ele foi o único que teve a ousadia para pedir, para ir em direção a Cristo. Ele foi o único que saiu do barco. Muitas vezes em nossa vida é necessário nós sairmos do meio daqueles que nos impedem de andar sobre as águas. Muitas vezes em nossas vidas, muitas vezes, não digo todas as vezes, é preciso nós confrontarmos essas pessoas que nos amedrontam, que nos aterrorizam, que deixam medo. É preciso sair de dentro da embarcação, essa embarcação que ali ainda sai de dentro dessa embarcação que as pessoas não acreditam. O medo cessou quando eles ouviram a voz de Cristo, o medo cessou. Mas nenhum teve a motivação que Pedro teve, nenhum teve a fé que Pedro teve de falar, Cristo, se és tu realmente, permita que eu vá na sua direção, andando sobre as águas. Quando a esperança nasce, ela promove em nós uma fé sobrenatural. Nós passamos a acreditar no sobrenatural. E essa esperança que nasce em nós, quando nós reconhecemos a voz do Mestre, é uma esperança que não traz confusão. Porque em Romanos capítulo 5, versículo 5, nós vamos entender que a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A esperança não traz confusão. Quando eu escuto a voz de Deus, eu tenho esperança de confrontar, eu tenho esperança de lutar, eu tenho esperança de vencer, eu tenho a expectativa que eu estou firmado naquele que
tudo pode naquele que tudo faz. Eu vou poder dizer, como Paulo disse, mesmo passando por tantas adversidades, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu quero sair desse estado de inércia porque eu tenho fé naquele que faz o sobrenatural acontecer. Tenha fé, fixe os olhos em Cristo. Tenha fé. Ande agora sobre as águas, das dificuldades, dos problemas. Eu quero te fazer, nessa noite, algumas perguntas e você vai responder para você mesmo. Qual é o seu impossível nessa noite? Qual é o seu impossível nessa noite? O que você não tem forças para fazer? Certo? E o que você acredita que nem Deus é capaz de fazer? Seria hipocrisia da minha parte dizer que existem lutas que elas vêm tão intensa que nós acreditamos que nem Deus vai mudar aquela situação. Mas isso passa. Quando nós conseguimos voltar os olhos para a cruz, quando nós conseguimos voltar os olhos para Cristo, nós vamos ver que esse medo passa. Quando nós voltamos os olhos para Jesus, nós vamos ver que tudo isso passa. Certo, irmãos? E é preciso que você tenha os seus olhos em Cristo. Porque quando Lucas começa a descrever ali sobre o nascimento de Jesus, sobre o nascimento de João Batista, principalmente sobre o nascimento de João Batista, que o pai começa a apresentar ali as suas impossibilidades, os seus problemas, que eu já sou de idade avançada, minha esposa também já não é tão novinha, começa ali a trazer as impossibilidades. Lucas deixa registrado, pois para Deus nada é impossível. O anjo diz, para Deus nada é impossível. Eu te digo nesta noite, para Deus nada é impossível. Simplesmente creia. Saia do barco. Saia do meio daqueles que te prendem. Sai do meio daqueles que não te dão uma palavra de motivação. Saia do meio daqueles que não te dão uma palavra de fé. Saia do meio daqueles que não te dão uma palavra de ânimo. Saia do meio daqueles que nada podem fazer por você. Saia do meio daqueles que estão te puxando para baixo. Saia do meio daqueles que estão te dizendo bem assim, olha, vai acontecer, tem que acontecer. Saia do meio dessas pessoas e comece a andar no meio de pessoas que têm o poder de te motivar. Comece a ouvir pessoas que conseguem motivar a sua vida, conseguem motivar a tua caminhada. Comece a olhar para as pessoas que estão dizendo para você, não desista não, não desanime não. Eu fico pensando nesta noite, quantos amigos eu tenho que são donos de pequenos comércios. Quantas amigas ou pessoas conhecidas nós temos que são manicures, pedicures e que estão paradas. Quantos amigos eu tenho que são donos de salão, que estão parados, mas eles estão com a sua fé firmada em Cristo. Eles não perdem a esperança que no tempo certo a vitória ela vem, porque para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Agora, irmãos, para Deus realmente nada é impossível. Agora, quando você tira os olhos de Deus, o que é que vai acontecer? Nós vamos aprender no versículo de número 30, que quando eu tiro os olhos de Deus, eu vou começar a reparar as dificuldades, as adversidades. Eu vou começar a olhar para os problemas. Eu vou começar a ver somente dificuldade, somente problema. Aí é que vem o desânimo. Aí é que vem o desânimo. Aí foi o que acontece na nossa vida, o que aconteceu com Pedro. A Bíblia vai dizer que quando ele reparou o vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me. Quando eu tiro os meus olhos de Cristo, eu começo a enxergar os problemas, eu começo a enxergar as dificuldades, eu começo a dar mais valor para a adversidade, eu começo a ver mais a criação trabalhando contrária do que o próprio Criador que fez e pode mudar tudo. Quando tiramos os olhos de Cristo e colocamos nas circunstâncias, a tendência é afundarmos. A tendência é afundarmos. Essa é a verdade. Quando nós tiramos os olhos de Deus e colocamos nas circunstâncias, a tendência é
afundarmos, quando deixamos de acreditar que Deus pode fazer o sobrenatural em favor dos seus filhos, e temos que entender isso, que Deus pode fazer, e Ele vai fazer, e eu vou trazer um versículo para confirmar isso, que nós temos que entender que Deus pode fazer e Ele vai fazer. Irmãos, eu acho que na primeira ou na segunda transmissão que eu fiz, eu liberei uma palavra profética dizendo bem assim, que quando tudo isso passar, Deus vai mandar clientes de uma forma sobrenatural. Para alguns amigos, algumas pessoas que estavam aí acompanhando. Deus vai fazer coisas grandes quando tudo isso passar. Deus vai fazer o sobrenatural acontecer. Ele já está fazendo acontecer, irmãos. Você só precisa agora ficar com os olhos fincados nele. A taxa, eu tenho acompanhado aqui algumas reportagens, eu tenho acompanhado em alguns momentos aqui, eu tenho visto que a taxa de suicídio aumentou, a taxa de violência familiar aumentou, a taxa de violência contra idoso aumentou, a taxa dos problemas aumentaram. Agora, se eu for ficar olhando para tudo isso, eu nunca vou conseguir ver a beleza de Deus. Eu nunca vou conseguir ver a graça de Deus. Eu nunca vou conseguir ver o que Deus pode fazer por mim. Se eu ficar com os meus olhos fixos em tudo isso, eu não vou conseguir. Talvez você não entenda, mas eu entendo e compreendo nessa noite. Eu quero compartilhar com você isso que eu entendo e compreendo. Entendeu? A violência aconteceu, mas ainda há vida. Os problemas chegaram, mas ainda há vida. Só não há vida para aqueles que tiraram a sua própria vida. Infelizmente, para eles não tem mais esperança. Porque eles decidiram solucionar os seus próprios problemas com suas próprias mãos e seus próprios meios. Mas para você, simplesmente creia. Fique com os olhos fixos no Senhor. Firma os olhos lá. Tira os olhos do problema nessa noite. Porque Isaías, no capítulo 64, no versículo de número 4, ele vai dizer, porque desde a antiguidade, desde os tempos passados, não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, e nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalham por aqueles que nele espera. Se a sua esperança está em Deus, Deus está trabalhando a seu favor, Deus está trabalhando na sua causa, Deus está trabalhando na sua família. Se os seus olhos estão em Deus, Deus está trabalhando em seu favor, Deus está fazendo grandes coisas por você. Coloque os seus olhos em Cristo, deixe os problemas para lá, firme os olhos nele, porque você vai vencer. Eu libero essa palavra sobre a sua vida, você vai vencer. Você sabe por quê? Se você tirar os olhos do problema, se você tirar os olhos da dificuldade, se você tirar os olhos da adversidade, você sabe por que você vai vencer? Porque você tem alguém que pode te socorrer. Você tem alguém que pode fazer alguma coisa por você. Você tem alguém que pode fazer o impossível acontecer por você. Você vai ver no versículo de número 31, que quando Pedro começa a afundar, no versículo de 30, você viu que Pedro começou a afundar, ele gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou a Pedro. Trouxe Pedro de novo. Deu a estabilidade que ele precisava. Deu a Pedro aquilo que ele estava precisando naquele momento. Deu a Pedro a certeza que as mãos deles estavam sendo seguras pela mão de um Deus que pode fazer o milagre acontecer. Ele traz Pedro à superfície das águas. Eu quero que você entenda isso. Que quando você tirar os olhos do problema, falar, Senhor, socorre-me, a mão do Senhor imediatamente ela vai vir em seu favor. Aí você pode dizer para mim assim, Pastor Jorge, eu já pedi socorro. Pastor Jorge, eu já tenho tantos anos que eu oro. Aí você vai encontrar Jesus dizendo para Pedro, e aqui eu aprendo um segredo. Homem de pequena fé.
Se você está orando, se você está pedindo a bênção, se você está pedindo uma vitória, se você está pedindo uma conquista, aí ele finaliza o seguinte, dizendo assim, homem de pequena fé, por que você duvidou? Ele faz uma pergunta para Pedro. Ele diz, homem de pequena fé, por que você duvidou? É o que Deus pergunta para você nesta noite. Deus fala com você, homem e mulher. Mulher de pequena fé, por que tem duvidado da ação de Deus em favor da sua vida? Homem de pequena fé, por que tem duvidado da ação de Deus em favor da tua vida, em favor da tua casa, em favor da tua família, em favor do teu emprego? Por que tem duvidado? Por quê? Essa é a pergunta de Deus para você. Por que tem duvidado de Deus? Independente do momento que você esteja passando, independente do momento que você esteja vivendo, eu quero te dizer o seguinte, que independente de qualquer coisa, de qualquer momento, Deus virá ao teu socorro. Deus virá ao teu encontro. O salmista diz que o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. Socorro bem presente na hora da angústia. Salmo capítulo, ou Salmo de número, porque não é um livro, é um grupo de poesias, de cânticos. Então, Salmo de número 46, verso de número 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Sabe, irmãos, alguns anos atrás, enquanto eu ainda trabalhava na área de segurança em eventos, segurança em operações, eu tive o privilégio, Deus me concedeu a oportunidade de fazer um curso de extensão, que era o curso de segurança pessoal. Então eu fiz esse curso de extensão, curso de segurança pessoal, e enquanto nós estávamos quando nós estávamos aprendendo esse curso, teve um dos professores que falou que o segurança, aquele que transmite a segurança, muitas vezes, como a gente era segurança pessoal, nós iríamos precisar nos colocar no lugar do cliente. Você sabe o que é isso? Nós iríamos precisar, até se preciso for, levar o tiro, tomar porrada, tomar cuspe. Entendeu? Esse era o nosso papel. Então, aquele que promove a segurança, e aqui eu digo que Cristo promove a segurança em nossas vidas, muitas vezes ele se coloca nessa situação por nós. Ele se coloca nessa situação por nós. Ele nos protege, ele nos guarda, ele nos livra. Porque Deus, ele é bom o tempo todo Deus é bom. Basta somente você esperar. No livro de Lamentações, no capítulo 3, no versículo de número 25, nós vamos encontrar ali um versículo que vai dizer: bom é o Senhor para aqueles que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é o Senhor para aqueles que esperam por ele. Se você está esperando em Deus, se a sua esperança está em Deus, bom é o Senhor para você e para a sua casa e para a sua família e para todos aqueles que te cercam. Espera, tenha paciência. A mão de Deus, em imediato, ela vem ao teu socorro. Mas nós temos que entender também isso, irmãos, que nós estamos lutando não contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados e potestades que habitam nas regiões celestiais. Nós não estamos lutando contra a carne, nem contra o sangue. Quando uma luta vem contra os servos de Deus, quando uma luta vem contra os filhos de Deus, essa luta, ela se inicia primeiro no mundo espiritual e ela termina lá no mundo espiritual. Ela acontece numa esfera espiritual e termina na esfera espiritual, mesmo que muitas vezes nós sejamos atingidos no mundo material, mas a luta ela é cravada, ela é travada no mundo espiritual.
E eu preciso entender que lá no mundo espiritual, talvez agora, nesse exato momento, uma luta está acontecendo para que a tua bênção não chegue, como aconteceu no caso de Daniel. Como aconteceu no caso de Daniel, 21 dias se passaram de lutas sendo travadas no mundo espiritual. Mas quando Deus decide enviar anjos mais fortes, eles rompem o bloqueio no mundo espiritual e a bênção chega, porque o tempo certo é o tempo de Deus e não o nosso tempo. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, me tirou de um lago terrível, horrível, de um charco de lodo e me expôs sobre os pés, sobre uma rocha e firmou os meus passos. Aleluia! Espera com paciência no Senhor. Ele vai vir ao teu encontro, ele vai vir ao teu favor. Espera aí com paciência no Senhor. Clame por ele. Olha, Deus sempre vem ao teu socorro. Deus sempre vem ao teu socorro. Entenda isso. Aí, irmãos, aqui eu estou partindo para a finalização nessa noite. Eu estou partindo para finalizar essa palavra nesta noite. E eu quero te dizer o seguinte. Eu não sou defensor de pregações motivacionais, que só motive, que vai dizer que nada é difícil, que nada é impossível. Sim, nós teremos aflições, nós vamos passar por dificuldades, nós vamos passar por problemas, nós vamos passar por coisas assim tremendas. Porque o próprio Cristo diz, no mundo tereis aflições, nós vamos passar por dificuldades. Mas tem bom ânimo, porque Cristo venceu. Talvez, irmãos, nessa noite eu quero te levar a refletir que talvez eu, você ou alguma outra pessoa que tivesse sido tentado, como Cristo foi tentado, ou se nós fôssemos tentados, como Cristo foi tentado, eu te pergunto nessa noite, você estaria apto a vencer todas as tentações? Ele teve fome. A Bíblia diz que quando ele sentiu fome, então automaticamente ele também sentiu sede. Então ele teve fome, ele passou por necessidade, ele sentiu frio, ele sentiu abandono, ele sentiu medo. Mas quando Jesus foi tentado, que depois que ele teve fome, depois dos 40 dias e 40 noites no deserto, que Jesus é tentado por Satanás. Satanás oferece comida. Diz bem assim, diga a essas pedras que se transformem em pão. Nessa situação que nós estamos vivendo, quantos auxílios emergenciais foram negados? Quantos pais de família estão em casa sem compreender porque foi negado? Quantas pessoas já não têm mais aquele fundo de reserva? Hein? Aquele fundo emergencial que tinha ali na Caixa Econômica, aquela poupançazinha emergencial. Quantas pessoas estão já esgotando os seus recursos e não sabem mais o que vão fazer para pagar o aluguel do próximo mês? Agora eu te pergunto, no lugar de Jesus Cristo, o que você faria se aparecesse hoje uma pessoa na sua porta, na porta da sua casa, e falasse assim, eu estou disposto a quitar todas as suas dívidas, a te dar um carro zero, a comprar esse apartamento ou essa casa que você mora de aluguel e te dar de presente. A única coisa que você precisa é dizer bem assim, eu não creio nesse Cristo que morreu na cruz. Ou se aparece uma pessoa aí, um benfeitor na porta da sua casa e diz assim, olha, eu vou dar um suprimento de 1 ano de supermercado para você, mas a única coisa que eu te peço em troca é que você fique 1 ano sem ir à igreja, 1 ano sem ouvir falar de Jesus, 1 ano só. Entendeu? 1 ano sem isso, sem falar de Jesus, sem ouvir falar de Jesus, 1 ano. Quantos de vocês se venderiam? Porque a situação está difícil, as coisas estão apertadas. Quantos de vocês se venderiam? Mas Cristo não se vendeu. Cristo, ele não se vendeu. E eu quero que você entenda que quando Cristo, ele entra no negócio, meu irmão, não tem diabo que tente, não tem luta que persista,
Não tem dificuldade que continue quando Cristo entra no negócio. No versículo de número 32, finalizando a mensagem dessa noite, no versículo de número 32, nós vamos ler o texto que diz assim: quando ele entra no barco, o vento cessa. Oh, glória! Quando ele entra no barco, o vento cessa, o vento acaba. Quando Deus entra na causa, a luta acaba. A adversidade acaba. A dificuldade acaba. Por quê? Porque ele nos alivia. Ele tira de nós esse fardo. A palavra vai dizer no livro de Mateus, capítulo 11, versículo de número 28, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Ei, quer alívio, quer conforto, quer paz, quer prosperidade, vá para o Senhor, fixe os olhos no Senhor, esteja com os olhos presos no Senhor, que aí você vai ter alívio. Aí você vai ter prosperidade. Aí você vai entender o que é o significado real da palavra paz. Tudo acaba. Até mesmo nesse momento. É racional, irmãos, eu dizer para você o seguinte. Eu não sei o tamanho da luta que você está passando. Eu queria comparar a minha luta com a sua luta. Eu vivendo essa situação agora de desemprego, eu passando agora por esses problemas, eu queria comparar a minha com a sua, mas eu não posso comparar porque eu não sei. Deus ainda tem me abençoado. De vez em quando ainda Deus tem me abençoado, mas a bênção sempre chega. De vez em quando não, a bênção sempre chega. Entendeu? A gente entende que Deus está no controle. Você precisa entender, e é racional, e é preciso que você entenda. Sem Deus, nunca. Forte essa palavra, né? Mas eu vou dizer para você, sem Deus, nunca venceremos. Sem Deus, nunca venceremos. Você pode fazer como Asa fez, olhar para as pessoas aí fora, olhar para o mundo aí fora e dizer assim, mas fulano, tal pessoa tem dinheiro, tal pessoa tem riqueza, tal pessoa é próspera, tal pessoa é abençoada. Você pode olhar para as pessoas aí fora e citar uma lista de nomes. Mas o final dessa história vai ser como foi para Asa. Ele vai dizer, o que tenho eu, Senhor, no céu, além de ti? Ele quis dizer o que eu preciso, Deus, nessa terra, que não seja o Senhor. Eu tenho tudo porque eu tenho Cristo. Quantas pessoas morreram já nos dias de hoje aí de coronavírus? Quantos artistas já morreram? Quantos artistas morreram no passado com as suas contas bancárias cheias, mas que o seu dinheiro não pôde salvar e não trouxe paz, não trouxe bênção, não trouxe prosperidade? Morreram e as suas heranças, as suas riquezas estão sendo disputadas na justiça por filhos, por maridos, por familiares. Mas não trouxe a paz que ele queria. Eu estou dizendo para você, fixe os olhos em Cristo, ele vai segurar na tua mão no momento de angústia, vai caminhar com você sobre a dificuldade, vai te colocar no barco e a luta vai cessar, a luta vai acabar. E eu preciso que você entenda. Eu já ouvi uma pessoa me dizendo bem assim, mas você fala muito do sobrenatural, porque eu não vivo o mundo real, irmãos. Eu vivo com os olhos fixos no sobrenatural. Eu quero ver Deus. Se preciso for, que eu morra, mas que eu o veja. Então os meus olhos estão no sobrenatural, no que Deus pode fazer por mim. Eu vou contar um testemunho para você para acabar nessa noite. Eu fui participar de um culto. E eu tinha na minha carteira R$55. Na realidade, eu só tinha R$5, porque os 50 era para comprar o colírio do tratamento pós-cirúrgico da catarata, era para comprar o colírio. E quando eu cheguei no culto, Deus me tocou para que eu desse tudo que eu tinha na carteira de oferta.
Agora você imagina, irmão, você fazendo um pós-cirúrgico. Você tem que comprar aquele remédio, você tem que comprar, é obrigatório comprar. Mas eu não duvidei do que Deus mandou eu fazer, eu não duvidei. Eu não duvidei. Eu peguei tudo que eu tinha na carteira. Tudo. Os R$ 55. Olha o tanto de dinheiro que era. Oh, glória! Hoje eu não tenho nada, só papel e receita. Mas veja bem, eu peguei tudo que eu tinha e ofertei na casa do Senhor. Ao término do culto, uma pessoa veio e me abraçou e colocou uma oferta dentro do meu bolso. Depois outra pessoa veio e também me cumprimentou e me entregou uma oferta. Eu sei, irmãos, que quando eu entrei dentro do carro, que eu fui conferir, tinha 3 vezes mais do que o valor que eu tinha ofertado. Porque a minha luta, ela não é contra a carne, nem contra o sangue. Eu preciso fixar os meus olhos no mundo espiritual, irmãos. Porque a Bíblia é bem clara quando ela diz que a minha luta, ela não é contra a carne e contra o sangue. As armas que eu uso, elas não são armas normais, humanas. A palavra vai dizer no livro de 2 Coríntios, no capítulo 10, o versículo 3 e 4. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com quais lutamos não são humanas. As armas com quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Olha, a força da palavra são poderosas em Deus para destruir, para acabar com as fortalezas. As nossas armas são poderosas para dizimar toda e qualquer fortaleza que tente se levantar contra os servos de Deus. Toda e qualquer fortaleza que tente vir contra os filhos de Deus. A sua arma, ela é poderosa. O sangue do Cordeiro de Deus, ele é poderoso para te redimir de todo o pecado. Pós-redimido, você tem autoridade de usar o nome de Jesus, que é poderoso para trazer vida àqueles que já estão mortos, para trazer esperança àqueles que já não têm mais, para trazer alívio àqueles que estão em sofrimento. Use a autoridade do nome de Jesus. Que Cristo Jesus nessa noite te abençoe e derrame sobre você graças infinitas. Vamos orar. Senhor Deus e Pai querido, nessa noite eu te agradeço pela oportunidade que eu tenho, Senhor, de estar aqui ministrando a palavra ao coração dos teus filhos. E agora eu quero te pedir, ó Senhor, que a tua graça seja derramada sobre a vida de todos. Pai amado, aqueles que estão com os olhos fechados nessa época, que não conseguem fixar os olhos no Senhor, que eles possam, Senhor, ter os seus olhos desobstruídos nessa noite, e que eles possam ver, Deus, com clareza, tudo o que o Senhor tem feito, tudo o que o Senhor tem feito por essa nação, que eles possam compreender quão grande é o Senhor. Deus, eu sou grato pela vida de cada um, aqueles que assistiram agora, aqueles que vão assistir no futuro, abençoa eles e derrama sobre eles a tua graça. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja presente sobre a vida de todos, não só hoje, mas para todos sempre. Que todos aqueles que foram abençoados, deixem aí no comentário o seu amém. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.